que acharam, digam amém. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos e mudos, conforme ereis o quê? Portanto, vós quereis fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus de Jesus Cristo é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de operações, mas o Espírito é o mesmo. Glória a Deus. A diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera todo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E o outro? A palavra da ciência. E o outro pelo Espírito da fé. Outro pelo Espírito da cura. E a outro pelo Espírito, a outro pela operação de maravilha, e outro de profecia, e a outro discernimento de Espírito, e a outro variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Mas há um só, é o mesmo Espírito, opera tudo em todas as coisas, repetindo particularmente a cada um o que quer. Sua palavra dura para sempre, Senhor, nos ensina essa noite pelo poder do seu nome. Digo amém? Amém. Poder sentar, irmãos. Queridos, estaremos passando automaticamente de 2 semanas a 3 semanas falando sobre os dons espirituais. A gente sabe que existe um campo, isto é, de faces no contexto do ensino bíblico. E esses pontos, esses campos são levados ao momento, levamos a dizer, mais fácil de compreensão, com menos faces, e a compreensão mais difícil da Bíblia. Dentro desses 3 campos de compreensão do ensino, a gente sabe que quando se leva em condição, ou quando se dá a pronúncia, falando sobre salvação, nada mais é a soteriologia em relação, diga-se de passagem, da teologia. Sabemos que a salvação tem a regeneração, a questão do derramamento do sangue de Jesus. Um dos pontos mais fáceis de nós compreender, de fácil compreensão acerca, nada mais, da Bíblia, é falando da salvação. Até um novo convertido, ele consegue pregar na rua a palavra de Deus, porque ele vai pregar uma mensagem cristocêntrica, ou bibliocêntrica, levada na condição de uma mensagem de salvação para o pecador. Parece que tudo começa na praça pública. Parece que tudo começa quando a gente começa a pregar para pessoas desconhecidas. Esse é um ponto mais fácil do conhecimento. O menos fácil é quando, se nós vamos falar, menos fácil de compreensão, melhor, menos não é que é totalmente fácil, é quase fácil, mas tem uma certa dificuldade de compreensão, é quando nós vamos falar de dons espirituais. É uma das coisas muito bem aplicada e é um ensinamento de muito bem relevância para o cristão que serve ao Senhor na terra. É claro que um dos mais difíceis de compreensão hoje para nós cristãos é falando sobre escatologia, que nada mais é acerca das coisas do fim. Logo falando do livro do Apocalipse. Difícil a compreensão.
A gente lê o livro de Apocalipse e entendeu logo de cara. E quando eu li isso aqui, né, na interpretação de muita oração, a gente sabe que existem algumas preocupações hoje no meio cristão quando se fala de dons espirituais, e ao mesmo tempo as complicações do povo de Deus para com a pessoa do Espírito Santo que dá esses dons, que libera esses dons espirituais para a igreja, e deixa bem claro, é interessante ressaltar que os dons é dado para edificar a igreja, o corpo. Não é uma edificação individual, é uma edificação coletiva. Não está na questão própria, e sim na questão coletiva. É para a edificação da igreja. A igreja é edificada através dos dons. E quem dá o dom? O Divino Espírito Santo. Glória a Deus. Uma das grandes, eu posso dizer assim com muita veemência, tristeza, isto é, da minha parte como ministro e como tangedor da palavra de Deus, uma das maiores tristezas que eu sinto é quando vejo muitas pessoas brincando com a pessoa do Espírito Santo. É uma brincadeira de falar em línguas, é uma brincadeira de profecias, pessoas que fazem até vídeo para com isso, pessoas que brincam com revelação, pessoas que acham que por ter o dom da revelação ele é o super-homem da igreja, ele sabe de tudo, ou o Deus de Abraão só usa ele. Então essas situações, nada mais nada menos, têm entristecido a pessoa do Espírito Santo, porque se é para edificar, não é para abater, é para edificar, para fazer exortar a congregação. E nós sabemos que isso está percorrendo de uma forma muito devastadora no meio, isto é, nós pentecostais, que quando a gente necessita que ele opere, ele não opera. Quando a gente menos espera, ele está operando. São poucos que recebem, não são todos que recebem. São todos que sentem, não é todos que sentem. Alguns sentem, outros não. Alguns recebem, outros não. Mas não é para todos receber. Não é para todos sentir a presença de Deus. Por que nem todos recebem? São certas situações que nós precisamos enxergar o que está acontecendo em nosso meio. Pessoas que entristecem, pessoas que afligem a pessoa do Espírito Santo. E se você conhece a Bíblia, nós estamos só no prefácio para entrar em uma tradução muito bem séria. Eu disse bem que vamos encaminhar praticamente 2 semanas, essa semana e a semana que vem. E eu sou muito bom de gravar o rosto de quem está aqui, e eu vou ficar bem objetivo nas suas práticas a partir de hoje, porque nós conhecemos as pessoas por muito tempo, mas na operação do Espírito Santo só Deus te conhece. E é interessante nós se comportarmos, porque tudo que a gente faz aqui, nós vamos receber uma recompensa. E Deus está disposto a nos recompensar segundo as nossas obras. E automaticamente falando, o Espírito Santo está em mim. Até porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré, também te ungiu com o Espírito Santo e com virtude. E Ele está bailando dentro do seu coração, Ele te usa. Ele opera sobre a sua vida. É a questão aqui desse prefácio é que alguém está entristecendo. E de fato esse alguém pode estar internalizada ou internalizado, isto é, no corpo de Cristo. Como podemos dizer, eu faço parte do corpo de Cristo. E se a minha prática está sendo incoerente com o Divino Espírito Santo, automaticamente falando, eu posso estar trazendo graves problemas ao meio de uma reunião e de um povo que de fato servirá a Deus. Fica bem claro, você que está com a Bíblia aberta, que eu vou lhe mostrar um versículo, obviamente dentro do capítulo, dentro dos versículos que a gente leu, que nós estamos afirmando aqui que toda a operação que há na igreja, a responsabilidade é do Espírito Santo. Ô gente, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. E hoje eu vou falar muito bem dele. Então será um culto diferente hoje aqui. Pessoa do Espírito Santo, nós não podemos entristecê-lo. Se ele quiser me usar, eu não posso prender ele. Se ele
quiser tomar o meu coração, eu não posso fechar o meu coração. Se Ele quer que eu diga Jesus Cristo é o Senhor bem alto, eu não posso prender essa chama que o Espírito Santo quer acender em mim. Porque Ele quer lhe usar e você prende. E muitas das vezes Ele já liberou um dom sobre a sua vida e você enterrou o dom. E por que não falar de talentos? Lembrando que o talento nasce com a pessoa. Tem pessoas que têm um talento de cantar e recebe através daquele talento um aperfeiçoamento, que Deus libera o dom do louvor. Quando você recebe o Espírito Santo, dom do louvor é quem recebe o Espírito Santo. Mas a pessoa está lá no mundo cantando com a voz linda. Ali não é dom não, irmão, porque o dom vem do Espírito. Ah, que dom, ali é o dom de Deus. Você está misturando o santo com o profano, é? Dom é quando você aceita Jesus. Aí Deus aperfeiçoa. Tem pessoas que têm um talento de tocar, já toca desde pequeno. Tia Armanda fazer uma manutenção na casa de Deus, ornamentar a casa de Deus, fazer essas flores, aqueles problemas, esses lindos momentos que as pessoas tiveram ali no quadro, aqui, enfim, são dons que Deus deu, melhor, são talentos que Deus deu. Mas dons espirituais nada mais é para que haja um aperfeiçoamento na igreja. Como dar um exemplo? Eu visto verde e branco. A combinação entre essas duas cores, sim. Mas no outro dia eu estou vestindo um branco e um creme. E automaticamente no terceiro dia eu já visto uma cor. Na parte de cima estou botando branco com creme, e aí eu estou destacando uma cor mais evidente do que o creme na parte inferior. Repare que sempre estou aperfeiçoando tom sobre tom. Sempre eu estou demonstrando algo diferente. Os dons espirituais você está vestido em Cristo, Ele está dando revertimento sobre você para aperfeiçoar a obra de Deus. Lembrando que a pessoa, repito, a pessoa do Espírito Santo é responsável por tudo isso. Não tem como ter beleza na igreja, espiritualmente falando, se o Espírito Santo não atua nela. E a pessoa do Espírito Santo quer liberdade em nós. Aleluia! E o estrago que aconteceu com Israel, por favor, Isaías 63. 63. Seja o Deus louvado para todo sempre. Versículo, coloque aqui, meu amigo, no quadro, que agora entra a tradução da nossa maravilhosa. Deixa eu botar para cá alguns assuntos que de fato eu escrevi. Se der tempo, nós vamos salientar. Quem achou Isaías 63? No seu versículo 10. Gente, leia por favor Isaías 63, verso 10. Alguém pode ler? Mas eles foram rebeldes. Quem foi rebelde? Segura. Lê o verso 7. Cadê você para ler? O 7. Certo, vá. O Senhor quanto todos os que o Senhor nos concedeu. E a grande bondade para com a casa de Israel. Segura aí, olha para cá. Deus tem sido bom com a gente, sim ou não, gente? Aleluia. Ele tem sido bom comigo, tem sido bom com você. Automaticamente falando, o verso 7 demonstra uma rebeldia. Você sabe o que Deus fez por causa disso? Olha para cá. Está gravando aí, meu filho? Capítulo 63, verso 7. Eu vou ler aqui. Mas eles foram rebeldes e contristaram
o seu Espírito Santo, não é o Espírito do homem, pelo que se lhe tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra. Ou seja, olha para cá, contristaram, entristeceram, bateram na mesma tecla até ferir a pessoa do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo se tornou inimigo do povo. Olhe para cá, que daqui a pouco a gente dá glória a Deus, daqui a pouco a gente dá 7 voltas aí, em nome de Jesus. Mas a palavra nos está nos avisando que existia um povo, que Deus foi bom com ele, e esse povo machucou a pessoa do Espírito Santo. Porque a gente somos falhos, nós somos, olha para cá, nós somos fáceis em entristecer o Espírito Santo. A gente entristece facilmente, só basta você dizer não a ele. Ele fala: meu filho, levante aí e pregue a minha palavra. Você não. Você recebe um convite para pregar, você diz não, e você sabe que Deus lhe deu uma mensagem. Você recebe uma oportunidade na igreja, você diz não. Você diz sim para tudo, mas para o Espírito Santo você diz não. Você está entristecendo o Espírito Santo. E aí você ou eu estamos tornando inimigo do Espírito Santo. É por isso que você não pode dizer que o culto foi frio, o culto está sem graça, o culto está apático, está faltando fulano, está faltando Bertano. Se fulana estivesse lá, caia fogo. Ei, não é fulana que cai e que traz a presença de Deus, é a pessoa do Espírito Santo sobre a sua vida. Só basta um aqui dar lugar. Glória a Deus. Só basta um abrir o coração e mostrar que ele está fervendo na sua vida. A pergunta desse ensinamento, ou melhor, nesse primeiro tradução, nessa primeira ética de tradução, é se você entristeceu ele. Os seus cultos serão terríveis. Bote o pregador que for, o pregador vai suar, vai falar em línguas, Jesus vai batizar centenas com o Espírito Santo, mas você saiu pior do que entrou. A minha pergunta é: por que dentre 20 só 2 recebem? Dentre 100 só 99 recebem? E esse um? Por que também ele não recebeu? Você está entendendo o que é que Deus está fazendo, está querendo de nós essa noite aqui? Você está compreendendo a linha de pensamento que quando será esse aqui essa noite? Onde está o Espírito Santo agora sobre a sua vida? Você entristeceu ele? Agora eu vou lhe mostrar quem era a igreja de Corintos. Prepara aí o cinto, aperta os cintos, porque nós vamos navegar em uma profundidade da mensagem. Aleluia. Primeira coisa que eu queria demonstrar a vocês, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. A carta de Corintos, ela já começa sendo uma igreja dividida. E o interessante é que era uma igreja que tinha os 9 dons. Então não vinha para cá trazendo desculpa. Porque a igreja está dividida. Porque o pastor tal. Porque aquela missionária. Ei, meu amigo, o Espírito Santo está dentro de você. Aleluia. Capítulo 1 de 1 Coríntios. Vamos devagar, fique tranquilo. Vamos devagar, daqui a pouco a gente decola. Capítulo 1, verso 10. Capítulo 1, verso 10. Diz o quê? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus, que digais todos uma mesma coisa. Diga todos digam a mesma coisa. E que não haja entre vós. Que não haja entre vós dissensões, antes seja o quê? Antes sejais unidos. Antes seja unido Em um mesmo
sentimento. E o mesmo sentido que mais volta. E ele o mesmo parecer. A igreja de Corinto demonstrava a igreja desunida. Agora veja a importância de Deus querer usar. Veja a importância de Deus querer derramar. Porém, ele recebe uma advertência. Ou se você não sabe, doutrina é um culto que vai nos adverter. Aqui nós estamos errando. Aqui precisamos melhorar. Aqui precisamos consertar nossa bebida. É ensinamento, irmão. Glória a Deus. E eles já começam a receber ensinamento logo no princípio. Já no capítulo 2, demonstra uma igreja natural. Capítulo 2, deixa eu ver se eu marquei aqui o versículo. Verso 14. 14, lê aí pra gentileza. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, Certo? porque lhes parecem loucura. Parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então existia na igreja de Corinto os naturais. Ô irmão, em qualquer lugar que você for vai ter problema. Se você lê Bíblia, você não se entristece com nada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se você conhece alguém dentro de uma igreja que ele está triste com o que está acontecendo na igreja, ele não está lendo a Bíblia. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque ele não abate você. Você entra no culto, você se fecha, você se tranca, porque você está enxergando só imperfeitos. E Deus está lhe mostrando uma igreja imperfeita. O que mais? Eu vou lhe mostrar mais outra coisa. Eu vou lhe mostrar que a igreja de Coríntia tinha um jovem que deitou com a mulher do seu pai. Capítulo 5. Só vai dar glória hoje quem tem glória. Capítulo 5. Leia. Capítulo 5. Verso 1. Geralmente se ouve que entre vós Sim. fornicação Pode ler, meu filho. e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Como é alguém aí que abuse da sua mulher, do seu pai. Olha a igreja. Aí você fica igreja em igreja, você fica assim, ó, você não sabe. E aí toda igreja tem problema. Olha pra cá que você vai assistir. E tem problema aqui. E tem gente que não vai mais pro culto tal, porque sabe que aquele irmão vai dirigir. Eu não vou pro culto tal, porque o irmão está na frente. Quem é o Espírito Santo? É o irmão? Ou é o Espírito Santo de Deus? Quem é que te usa por misericórdia? Quem? Você não pode requalificar, não trazer dissensões. Igreja de Corintos era uma igreja que tinha sérios problemas. O apóstolo Paulo dele, lê a Bíblia, meu filho. Lê a Bíblia. Não lê a Bíblia também. Aí fica apático, qualquer coisa trava a mente, traz consequências. É só ler. Já no capítulo 10, inicia que o povo se embriagava com vinho. Era culto de Santa Ceia. Eles comiam, bebiam vinho, se embriagavam e tomavam Santa Ceia. Eu vou mostrar. Meu filho. 1 Coríntios capítulo 10. Verso 7. Deixa eu ler aqui, gente, porque tem muita coisa para ler, tá? Eu não estou falando nem de dois ainda, estou falando da pessoa do Espírito Santo, da operação de Deus na vida da carta de Coríntios. Não vos faças coisas idólatras, como conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e beber, levantou-se para rogar. E não nos prostituamos como alguns deles. Está vendo, gente? Fizeram o quê? E caíram no dia 23 mil. E não tentamos a Cristo como alguns deles. Também tentaram
e pereceram pela serpente. Olha só que advertência. Vocês estão fazendo igual anteriormente, e lá em Moisés, depois do batismo. Isso é no verso 12 em diante, tá? Eu estou no 10. E não murmureis, como também alguns deles. Ou seja, tinha gente dentro da igreja murmurando. Pastor Raimundo, hoje era para estar todo mundo aqui que congrega aqui. Era, porque o assunto é sério. O assunto é, ou a gente veste as nossas vestes de louvor para adorar o Divino Espírito Santo, ou ficaremos buscando problema um com o outro. Veja mais. Logo, uns deles murmuraram e pereceram pelo deserto, pelo destruidor. Para tudo isso lhe sobreveio como figueiras, e estão escritas pelo aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé. Versículo 21. Toda a igreja, 1, 2, 3. Não podeis ser participantes da mesma. Não, você tem que saber o que você quer. Ou você bebe o cálice, ou você se embriaga. Ou você bebe o cálice em paz, ou você fica dividido, cheio de demônio na mente. Pensamentos mundanos, mesa do Senhor. Vocês têm que decidir o que vocês querem. E deixa eu avisar para quem está em pé. Cuide para que não caia. Aleluia. Levante a mão para adorar esse Deus essa noite. Se você ficar assim olhando para esse irmão, eu olhando para ele, ele olhando minha falha, e eu olhando a falha dele, vai chegar dia que eu nem pregar, eu vou querer mais. É verdade. Oportunidade? Ele não me chame não, viu? Aqui você fala, não me chame não. Sabe você? Não quero oportunidade não. Dá glória a Deus, igreja! Levanta a mão para adorar. Se você descer do púlpito, eu levanto a minha mão. Se você descer do púlpito, eu dou glória a Deus. Cadê o Espírito Santo? Meu Deus. A sua glória. Parece que ele dá um negócio aqui, viu? Glória a Deus, é. Cadê o Espírito Santo dentro de você? Aleluia. Se não está em mim, está em você. Glória. Se não está em mim aqui em cima, está em você sentado. Cadê? Me mostra. Senhor, Andéria. Ai, Jesus, me segura aqui hoje. Você está entendendo como é que está acontecendo na igreja? Aí fica naquela especulação, esperando quem vai pregar, quem vai dirigir, quem vai fazer, quem não vai fazer, quem vai tocar, quem não vai. Aí fica todo mundo assim, esperando um dia que o Espírito Santo vai mover as águas. Está parecendo aquele coxo que estava há anos necessitado de uma cura. Aí fica, parece que está todo mundo doente dentro da igreja. Porque estão esperando quem vai movimentar as águas. O Espírito Santo está perguntando: cadê as operações? Aí agora, parece que a mensagem começa agora. Já falando do capítulo 10, do capítulo 11 da Santa Ceia, falando do capítulo 1 da divisão, falando do capítulo 2 da igreja que era a igreja natural, do capítulo 5 tinha prostituição, gente bebendo escondido, se prostituindo escondido, assistindo filme pornográfico. E o Espírito Santo vendo tudo. Só que agora, eu estou sentindo muito aqui, agora o Espírito Santo chega para Paulo e diz assim: ó, agora eu quero que você fale acerca dos dons, para ele não brincar com os dons. É uma tristeza o que eu estou vendo pela internet. E um bocado de crente fica assim, ó, assistindo uma coisa, assistindo outra coisa. Se você não sabe, existe uma tela, diga-se de passagem, frontal. Ali não é só para tirar foto de assim, não, selfie não. Ali identifica, ó, pela íris, porque de fato eu estou acessando. Se eu botar aqui animais e ficar vendo um bocado de animais, 5 minutos, aí ele entende que eu gostei, aí eu passo a primeira, a segunda, a terceira, na quarta passa outro animal. Repare você ver. Aí olha mais um aqui, cachorro que vai engraçadinho. Aí você vai vendo. Aí vai dependendo do que você vai assistir. É jogo? Aí vai passar um bocado de borda pra você. A pergunta é que a Bíblia
agora o Espírito Santo está olhando para o seu rosto, dizendo assim: lá você dá um bocado de grito, e agora aqui? Lá no seu trabalho você pergunta o que tem para fazer, e agora aqui? Aqui você mostra que está cansado. No seu trabalho você mostra para o patrão e se pergunta: tem mais alguma coisa para fazer? Eu quero trabalhar. Meu nome é trabalho, minha apelido é hora extra. Cadê você agora? Você que está assistindo aí, deixa de hipocrisia, rapaz. Cadê você? Bora, mostra aí. Mostra que está alegre. Mostra que flui em mim, Senhor, a sua graça. Cadê? Deus vai fluir para você ficar assim. Meu Deus! O nome é Ciane. Ele vai vir para eu ficar igual as tábuas de Saulo. Chega todo mundo pro culto aqui. Senta aí. Doutrina. Senta aí. Vamos falar acerca dos dons. Senta aí para ouvir. Pastor, era para estar todo mundo aqui, mas não veio, irmão. É porque choveu então. Ah, já sei. A chuva foi um empecilho de ouvir a voz de Deus. Onde está, irmão, esse povo, meu Deus? O que está acontecendo? Eu fiquei triste uma vez. Eu vou dizer aqui. Triste. Eu numa reunião de pastores. O pastor sentou e perguntou: gente, eu chamei vocês aqui, obreiros, porque eu estou com três complicações aqui para fechar a lista administrativa do ano tal. Para eu ler a lista administrativa, eu preciso fechar esses três cargos. Obviamente, cada cargo ali, vamos dizer que precisava de 4 pessoas ou 3. Vamos situar 10 pessoas para fechar o plano de ação para o ano posterior. E ele disse: eu não sei a quem eu devo colocar, porque não tem pessoa disponível. Eu tomei um susto no canto. Eu fiz assim, ó. Aí alguém perguntou ao vice dele: irmão tal, como o senhor é mais velho aqui, quantos membros tem a igreja? Ele disse: 108 membros. Membro não é congregado e visitante, é membro. 108. Eu, na minha cabeça, pensei da seguinte forma: se uma igreja que tem 108 membros que tomam a ceia em comunhão com o Espírito Santo, não tem 10 dos 108 para fechar a lista administrativa, fracassamos. É só aparência. E muita gente de aparência na igreja, mas na hora que o Espírito Santo quer levantar para fazer, fecha o coração. Outras querem para demonstrar, mas não é situada para glorificar o nome de Jesus, é para ser visto. Capítulo 12, olha para o capítulo 12 e deixa eu ler aqui em cima. Que pena que o horário passou rápido e a gente estamos ainda, e talvez não tem condição. Vou ver se eu consigo chegar aí na metade do que a gente lê. Ó, vocês gostam de brincar? Deixa eu começar. Acerca dos dons espirituais, não quero, vírgula, não quero, vírgula, olha pra cá, não quero, vírgula, só não, já deu um susto. O negócio é tão prático, e eu louvo a Deus pela sabedoria que Deus deu a esse homem. É que ele fala não quero e cita a pessoa. Qual é a pessoa que ele chama ali? Não, está fraco. 1, 2, 3, toda a igreja? Não. Irmãos, ele está trazendo uma mensagem coletiva para todo mundo. Ele está chamando de irmãos. Vocês são meus irmãos, mesmo errado. Mesmo sem querer, vocês são meus irmãos. Até aquele que deitou com a esposa do seu pai é meu irmão. Deixa eu lhe dizer mais uma. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que você não ignore o que eu vou falar. Eu vou explicar para você não sair daqui sem entender. Automaticamente você vai ignorar depois. Então você não vai entender e vai continuar no erro.
isso em culto de doutrina não pode faltar. Se é que nós estamos ouvindo a palavra não quero, irmãos. Porque essa palavra aborrece. Culto de doutrina, para quem congrega, ou para quem congrega, você que congrega em uma igreja, você não vai para o culto de doutrina, você está totalmente fora desse texto aqui que eu li. Você se tornará um ignorante, porque você não está entendendo a diretriz do ministério guiado pelo Espírito Santo para aquela comunidade evangélica. Ah, você só vem na quarta, outro vem na sexta, outro vem na Natal, outro só vem de domingo, outro não vem porque está chovendo, outro vem porque está muito sol, outro vem o Uber demorou. Meu amigo, a questão é sede e fome. Aleluia. Não quero que você seja ignorante. A intenção aqui do Espírito Santo sobre a vida de Paulo é dizer assim: eu não quero que a minha igreja ouça e depois volte a fazer o erro. Verso 2. Verso 2. Natanael, pega o microfone aqui, meu filho, né? Que agora vai esquentar. Agora seja rapidinho aí. Vê aí, meu filho. Verso 2, tá? 2. Vós bem sabeis que ireis gentios. Segura aí. Bem sabe, olha, você está sabendo, o povo que mora em Nova Elá, vocês estão sabendo, vocês aqui, meus irmãos, eu estou fazendo com Paulo aqui, a igreja de Corinto, tá? Estou trazendo tipologia. Vocês, meus irmãos, estão sabendo que antigamente eras, ou eres, era o quê? Gentios. E o que mais? Levado aos donos. Levado o quê? Aos ídolos. Segura na vírgula. Vocês aqui, meus irmãos, antigamente era levado. Gente, veja quem é que levava a gente. Não é o Espírito Santo, não. Se estiver gravando aí, me diga aí, meu filho. Se tiver, eu paro. É a coisa séria aqui hoje. Olha só, capítulo 12, lá depois de talvez 2, 3 anos já de igreja, cheia de crente e novo convertido. E aí tem uma atrapalhação terrível aqui. Se não tivesse essa advertência, podemos dizer, esse culto de doutrina. Mas o povo não quer Bíblia hoje, entendeu, Mateus? O povo vai dizer assim, leva de varão um exemplo, né? Assim diz o Senhor: tu é pregador, sobe aqui logo, eu te giro. Vem correndo. É assim. E hoje as profecias, não são todas, a Bíblia é Deus usa. Obviamente Deus revela. Mas isso virou brincadeira, virou mercadejante, porque eu tenho um dom de profecia, porque eu tenho um dom da revelação. Por exemplo, eu tenho um dom da palavra, da misericórdia de Deus. Eu poderia fazer vários CD, inclusive livros. Quantas mensagens eu preguei aqui no ano passado? Se eu pegar cada uma mensagem, são 48 segunda-feira em cada ano. Toda segunda-feira 1 hora de mensagem, ou 50 minutos. Se eu pegar 50 minutos e pegar ali e levar para a gráfica e fazer livros subordinados ao tema, porque nós pregamos aqui, não finalizamos simplesmente uma segunda-feira, ficamos 4, 3, segunda-feira. Então provavelmente ali vou ter um livro mais ou menos de 80, 100, 120 páginas. Cada livro um tema. Hoje eu estava aqui escritor, por que eu não fiz isso? Alguém me chama e diz: pastor, eu quando era pregador de internet, por que você não grava CD e dá aula? Eu falei: rapaz, não tem uma. Rapaz, você vai ganhar dinheiro. Você leva uns 30 CD para cada congregação. E o povo compra mesmo. É mais fácil comprar um CD de uma pessoa desconhecida do que comprar um pedaço de bolo com café aí para ajudar a obra. Você percebeu como é a situação? Aí eu estava analisando o seguinte: um dos pastores que falou sobre revelação, ele disse que, acho que é o pastor Josué, ele pronunciou algo que aconteceu de uma dificuldade que a gente sabe que acontece com veemência. Uma irmã disse assim, inclusive, segundo ele, esse irmão e esse casal era empresário, um empresário e bem sucedido. Você vai escutando aí, viu? Bem sucedido. Automaticamente falando, quando a irmã chegou para ele: pastor, meu marido foi embora com a amante. E aí os dois agora estão fazendo um apartamento lá de sei quantos milhões. Empresário bem sucedido. E aí eu fiz certo culto, essa irmã falando com o pastor Josué. Eu fui certo culto, quando eu cheguei lá, uma irmã disse assim: ó, assim diz o Senhor, levante aí. O Senhor está mandando te falar, irmã.
que esse marido não é seu não, esse homem não é teu não. Aí o pastor perguntou: irmã, você tem quanto tempo de casada? Você é casada com ele só? Quanto tempo você é casada? 23 anos. A senhora tem 23 anos casada e não tem certeza se é seu marido ou não. Você está entendendo onde é que está a mente do povo? 23 anos vai buscar revelação para quê, irmão? 23 anos casado. Foi procurar, começou, que tem gente que fala o que está acontecendo. Aí a pessoa aí, tome aqui a profetada. Não é seu não, você já foi embora. Não é teu não, vai buscar outro. O crente que tem a palavra de Deus no seu coração e busca a oração, ele sabe o que Deus deu a ele. Glória a Deus. Tanta profecia. Minha esposa estava gestante do meu filho Quias, poucos meses. Alguém disse assim: ó, é uma menina. Assim diz o Senhor. Minha esposa falou: que benção. Alegre. Aí queria comprar um negócio rosa. Espia, vamos Nescra. E aí eu fui olhando, porque eu não sei, entendeu? Não sei o que está na barriga dela. Era uma menina. Aí depois lá na frente foi que ela começou a fazer, né? Nescrando, não negócio de nada de rosa, como eu receber presente ou comprar. Bacana. Quando nasceu, ó negão, glória. Se você colocar o seu coração em profecia, você vai se frustrar dentro da igreja. Olhe para mim, irmão. Eita Deus. Tem muita gente frustrada e eles estão enterrados juntamente com seus dons. Não tem levanta e anda, porque está triste, abatido. Não consegue ser mais do que condécia. Não consegue ser mais do que deveria ser. Mas esses 2 semanas aí, e essa campanha que nós vamos fazer, Deus desenterrará os dons sobre a sua vida. Não, você já sabe. Você está percebendo aqui que a igreja de Corinto tinha pessoas que duvidavam da pessoa de Jesus, chamava ele de anátema, duvidava das coisas de Deus. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não é pelo Espírito. Tem crente aí que se mexer, não crê em revelação, olha para cá, não crê mais, não crê em profecia, não crê mais em cura, já está aí. Tem gente que diz que os dons cessaram através dos apóstolos. Depois dos apóstolos ninguém recebeu um dom. Recebeu sim. E recebeu e recebe. Que pena que você não levantou a mão para glorificar ou até me apoiar aqui. Porque Deus usa os seus vasos como Ele quer. Glória a Deus. Mas tem gente que se entregou, não tem mais interesse de buscar. Até para batismo com o Espírito Santo, analisa, irmão. O pessoal vem receber batismo assim, ó. O que é para comprar aí? Você quer me dar o quê? Um olho aberto. Fecha o olho. Batiza, Jesus, me batiza. Não abre a boca travada, língua de aço, boca de concreto. Entendeu? E tem o Espírito Santo que é que você, Senhor, que você libere, que você abra seu coração, que você venha com disposição, que você venha diferente para um culto. Não é travado. Não é travada. Aleluia. Parece que está de mal com Deus e com o século espiritual. Deus te chamou para uma grande obra antes de todos os séculos. É bem verdade deixar esse ponto de vista. Deus te chamou, Márcio. Não chamou para você ficar parado. Deus não chamou para você ficar quieto. Não chamou para você ficar parado sem fazer nada. Nada. Foi isso mesmo que Deus chamou você, Márcio. Me diga a mim, por favor. Na minha época, que não tinha internet, não tinha celular, essa capacidade que nós temos de tecnologia e ciência, você vê aí a revolução que é gigante. Na minha época, eu ficava procurando o que fazer. Uma igreja tão pequena, um banco de madeira e aquele piso de xadrez vermelho, diga-se de passagem, e eu procurando o que fazer, e o violão ficava na mão de um colega, que a igreja não tinha violão, era uma caixa, e um microfone com fio. Aí foi que eu me dediquei a tocar violão, aprender a tocar violão, aquela coisa toda, para fazer alguma coisa para Jesus. Mas muitas das vezes Deus não quer usar você só no louvor, quer usar também na palavra. Ou vice-versa. Você que tem o dom da palavra, Deus também quer se usar no louvor, e você não está percebendo. Deus quer te usar cantando, adorando a Ele. Cava, minha irmã.
Eu só vi negócio louvor, que Bíblia. Aí me chama o pastor Paulo, se você não nada, você vai pregar terça-feira. Você. Não tem negócio de dizer não, tá certo. E aí eu fui ler a Bíblia, depois Salmo, nada de Salmo, você já sei. Vou pregar sobre o nascimento de Jesus, Mateus capítulo 2. 15 minutos de pregação que parece aparecer 1h30. Tremia que só e ficava com o olho fechado. E falava um pouquinho, voltava de novo, o nascimento, lá um pouquinho, tal. Meu Deus do céu, mas eu fui, me dediquei. Aí o Senhor começou a perceber essa veemência e foi. Daqui a pouco o Senhor começou a me dar vontade de ler mais a Bíblia e derramou sobre mim essa mensagem, esse dom pelas suas misericórdias. Mas não quer cavar, irmão. O povo não quer cavar, já não quer orar, imagina de cavar. Já não quer descer em jejum, buscar, imagina de cavar. Aí o problema é o seguinte, é o que me chateia. É ver você não quer, eu quero. Aí você não quer, Deus vai e me usa. Eu vou, Deus me usa. Aí ele começa, eu começo a ter ciúme dele. Inveja. Porque Mateus está cantando agora no coral. Walter começou a pregar. Aquela irmã ali vai sair para pregar. Já tem 3 lugares para. Meu Deus do céu. E eu aqui. Ei, você não abriu o coração, a mente, o desejo de estar perto, de querer sentir a presença, de ser usado por Ele. Chegou o momento, meus irmãos, de rasgar o coração e não as vossas vestes. Chegou o momento de nós se dedicar à palavra de Deus e derramar. Dizer, Senhor, me usa. Me escrito e a chegou a hora de nós buscar. Mas essa pessoa vai te olhar com a cara feia. Ei, minha filha, se está com cara feia é porque não chegou sobre ela a pessoa bendita do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo chega sobre a vida de uma pessoa, não existe nada triste. Pode aplaudir e glorificar ao Senhor Jesus. Tristeza. Fica aquela coisa pesada, irmão, dentro da igreja. Se você não é baseado no Espírito Santo, mas pelo menos glória a Deus, aleluia, você pode dar. Bater palma. Levanta a mão. Quer ver uma coisa didática? Não é emocionalismo e trazer primeira especulação para de efeitos para você receber. Se você se mexe, né? As canções que a criança canta, eu bato palma, eu boto a mão no chão, eu dou um pulo, dou uma volta. Aquilo ali é didática. Aquilo pode ser também um ato profético. Dá 7 voltas. Aí dá mais 7. Ô mamãe, você está conversando demais. Era para ser 2, mas vai ter que dar 7 mergulhos. Então nós precisamos praticar para receber. Nós precisamos estar atuando de acordo com a diretriz que o Espírito Santo está comandando aqui na frente. É para ficar em pé? Fica em pé. A não ser se tiver com problema, não tem condições de ficar em pé, a gente respeita. É para levantar a mão, levante a mão. É para fechar o olho, fecha o olho. É para dar 7 voltas, dá 14. Interage, faz alguma coisa. Agora, por favor, se você não fizer, eu te respeito. Mas não se levante contra aquele que fez. Candécia. E olha só que interessante, nós só temos 5 minutos. Tópico 1, verso 4. Cadê o seu microfone, filho? Seja uma água aí, vá. Pode ler. Ora. A diversidade dos dons. A diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. Mas o Espírito é o mesmo. São vários dons. Quem é que dá os vários dons? O Espírito Santo, Ingrid. É o mesmo. Então, se eu entristeço o Espírito Santo, não tem dons, não tem presença. Vamos ler só porque cada do horário não vai dar para a gente explicar, mas semana que vem eu vou explicar um por um. A diversidade de quem ainda, Natanael? Verso 5? De ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. Mas o Senhor é o mesmo. É mesmo? Verso 6, né, meu filho? A diversidade de operações. Sim. Mas o Deus que opera em tudo é o tudo em todos. Peraí, eu não vou dar tempo embaixo porque só tem 3 minutos. Olha para cá. 3 coisas aqui. Dons, anotem.
Ó, a minha eu cataloguei aqui, ó. Dons, ministério e operações. Tá vendo? Quem vai fazer essa manifestação aí? Aí você vai ver no verso 7. Quem vai manifestar, ou seja, nos dons, no ministério e nas operações. A ministração vem do Espírito. Então tem pessoa que tem dom e não tem ministério. Tem pessoas que Deus vai usar em uma operação só em um dia. Você vai ser usado ali só em um dia, mesmo você não estando na vida no altar, com a vida no altar, Ele vai e te usa. É a operação, Ele opera uma emergência. Deus quer te usar naquele momento, pelo Espírito. Só que os dons, ele fica. O ministério também fica. Tem pessoas que, repito, tem dons que não tem ministério. Tem pessoa que tem ministério, e ministério aqui é serviço, tá? Aleluia. Mas você não queria abrir igreja. Ministério aqui é serviço. E tem serviço que nós temos que fazer sem precisar do dom. Não precisa do dom. Deve ter um serviço para fazer. Alguma coisa você tem que estar ocupado na casa de Deus. Aleluia. Você sabia que até para as viúvas, ela precisa fazer um serviço para garantir a nossa existência para com ela? E diga-se de passagem também, para aquelas viúvas mais velhas e mais novas. É só você abrir a Bíblia. Abre aí. Timóteo, deixa eu ver se eu acho aqui, porque já passou o horário. Quer que o pai diga amém? Opa, quem me dá mais 5 minutos? Timóteo, deixa eu ver se eu anotei, capítulo 5, é isso? 1 Timóteo. Olha só, capítulo 5, verso 5. Ora, deixa eu ler, cara. Quem achou? 1 Timóteo 5, 5. Já está aqui no quadro? Já. Ora, a quem é verdadeiramente viúva e desamparada, espera quem? E persevera de noite e de dia em roubos e orações. Mas a quem vive em deleite, vivendo, está morta. Manda, pois, semana que vem, não vai dar tempo de explicar tudo isso aqui. Manda, pois, estas coisas para que eles sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente, isso aqui está falando da viúva, tá? Imagine para quem não é viúva, que não é viúva, tem seu parceiro, só imagine. E olha que exigência. Pastor Toledo, já estou lá embaixo. Volta comigo aí, por favor. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. A gente vai, semana que vem, vou ler mais já. A gente vai ver sobre o servo inútil, que é o servo fiel, e o servo inútil, que é o infiel. Vamos fazer essas duas comparações. E por favor não falte, porque eu sei que você veio. Se você não veio, eu sei que você correu. Vamos lá, verso 9. Nunca seja o quê? Escrita viúva com menos de 60 anos, e só o que eu tenho sido mulher de um só marido. Olha o serviço, olha o serviço. Tendo testemunho de boas obras, se criou seus filhos direitinho, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, semana que vem, se socorreu os aflitos, se praticou todas as boas obras, aí sim dê assistência. O versículo, aí agora vai falar das viúvas mais novas, para você só falar das antigas. Mas não admitais as viúvas mais novas. Por quê, pastor? Quando se torna levianas contra Cristo, olha aí, querem casar de novo. Ah, aquele barrigudo foi embora, vou buscar um light.
E a outra, não, você vê que é de 60 anos, já se acomoda em servir. E por sinal, aqui a gente tem uma viúva aqui na congregação que tem essas qualidades. E aqui vai meus parabéns. Tendo já a sua condenação por haveres aniquilado a primeira fé. Ou seja, Paulo está advertendo, veja se ela não é uma enrolada. Se ela tem serviço na casa de Deus. Ô crente, nós não podemos ser inútil. Algum serviço você tem que fazer na casa de Deus. Quer lavar os pés não, né? Aleluia. Não quer fazer hospitalidade não, né? Não quer varrer a igreja. Não quer ajudar. Só quer criticar. Aí eu fecho minha Bíblia fazendo uma pergunta aqui. Se o dom é para todos, se o dom é para a igreja, as operações também é para todos. O ministério também tem a diversidade aqui, porque tem qualidade de pessoa diferenciada. Nem todo mundo aqui, podemos dizer, tem o mesmo rosto. Cada um tem a sua personalidade diferenciada. Então, os dons espirituais, que são espirituais, ele não pode ser dado para mim aqui, que eu sou uma pessoa, por exemplo, eu sou mentiroso. Eu gosto de mentir. Olha para cá. Tem vergonha não? Eu dou palavrão. Entendeu? Eu sou fofoqueiro. Vou terminar o culto aqui, eu vou falar mal de todo mundo que está aqui nessa igreja. Como é que Deus vai pegar aqui? Levanta aí, Israel. Eu sou... Aqui, segura aqui, meu filho. Aqui é o Espírito Santo. Eu sou a pessoa fofoqueira. Eu sou um mentiroso. Aqui está o dom. O Espírito Santo está aqui. Ele vai me dar esse dom. Se o dom é para edificar, como é que algo que vai edificar está na minha mão, que o que eu estou fazendo é para separar? Se eu estou trazendo divisão dentro da igreja, como é que eu tenho um dom espiritual? Aqui vai para quem gosta de profecia. Você nem conhece a pessoa. Você nem conhece a irmão. Você conhece? E por que você dá mais crédito a quem você não conhece do que a pessoa que você conhece dentro da igreja? Ai, Jesus. Porque você não acredita nessa irmã, nesse irmão. Que às vezes eu sou um pastor, obviamente, mas eu não tenho um dom de cura. E Deus quer usar aquela irmã que está lá no fundo, que tem um dom de cura. E agora? Ah, não vou aceitar a irmã não, porque eu quero aceitar só o meu pastor. Aleluia. Semana que vem, venha. Se coloca de pé, por gentileza. Glória para Jesus. Deus abençoe. Pode ligar a gravação aí. Tem alguém que